Para a unidade 2, vamos nos aprofundar mais no estudo dos pseudocódigos, que é uma das fases mais importantes do algoritmo. O que seria o pseudocódigo? É a forma semelhante à que se usa nos programas de computadores. Por quê? Permite a tradução de algoritmos para a linguagem de programação e é a combinação da forma narrativa, com que a gente fala naturalmente, com o diagrama de blocos, que são os fluxogramas, descritos em formas de símbolos gráficos. Para escrever os pseudocódigos, devemos lembrar-se das etapas de construção dos algoritmos. Quais são? Primeiro, a gente entende o problema, compreende esse problema, lê várias vezes até entender o problema em si. Identifica e separa as etapas de entrada, é o que o usuário vai entrar no sistema, vai alimentar o sistema com os dados para poder gerar o processamento e assim a saída. Então, lembre-se sempre dessas fases, entrada, processamento e saída. E assim a gente define a sequência de comandos já que estão mais próximas da linguagem de programação. E como ficaria a representação de algoritmo? Primeiro, nós vamos dar o nome ao algoritmo. Depois, nós vamos declarar as variáveis de entrada, processamento e saída. Aqui, nessa declaração de variáveis, eu vou explicar mais para frente o que são variáveis e como nós vamos declará-las. Damos início ao nosso algoritmo. Escrevemos logo abaixo o corpo do algoritmo, contendo as etapas de entrada, processamento e saída. Os comandos aqui são inseridos e damos fim ao algoritmo. Para o estudo de algoritmos, precisamos deixar bem claro o que é uma variável. Variável nada mais é do que uma área da memória RAM destinada a guardar dados. Seu valor pode variar com o tempo, durante a execução do programa. Precisa ter um nome ou identificador, um tipo de dado associado a ela, que é o tipo da variável, e a informação que ela armazena. O identificador serve para diferenciar a variável das demais, por isso deve ser único para cada variável. Neste exemplo, nós temos aqui três variáveis: total, produto e quantidade, sendo que produto e quantidade são as nossas entradas, como visto anteriormente, e total é a minha saída. Então, no quadro ao lado, você pode verificar que nome e idade são as nossas variáveis. E quando o usuário digitar lá no programinha, no sistema, vai ser o quê? O conteúdo dessa variável, o registro. As variáveis carregam um tipo de dado associado, como vamos ver a seguir. Quais são os tipos de dados? Nós temos aí os dados numéricos, literais ou caractere e os dados lógicos. Para os tipos de dados numéricos, nós temos aí os números positivos e negativos, subdivididos em inteiros e reais, que é o mais importante para a gente trabalhar aqui na construção dos algoritmos. Os inteiros não possuem casas decimais, podem ser negativos ou positivos. Exemplo, -1 e 1. Os reais englobam todos os números fracionados ou não, positivos e negativos. Exemplo, -1, 1, 3,52. Verifique aqui, neste conjunto, que nós temos aí os números reais englobando todos os outros números. Então, na dúvida, a gente sempre vai usar o real. Por quê? Porque eu sei que ele engloba todos os números. Agora, se eu precisar de usar o inteiro, eu uso também. É devido a estar ocupando menos espaço na memória RAM. Então, para esses casos aqui, quando eu tiver dúvida, eu uso o real. Real serve para todo tipo aí de número. Agora, para eu economizar memória RAM, eu devo usar corretamente aí, quando for inteiro, quando for real e assim por diante. Nós temos também o tipo caractere. O que o tipo caractere armazena? Dados alfanuméricos. O que são dados alfanuméricos?
letras, símbolos, números, tudo que a gente tem no teclado armazena. Só que eu não posso fazer cálculos com eles, tem que lembrar disso. Eles são representados inicial e final com o símbolo de aspas. A gente também vai ver isso na construção dos nossos algoritmos mais para frente. Veja esse exemplo agora. Eu tenho aí 3 posições da memória RAM, contidas com o identificador nome, idade e salário, onde o nome é a variável do tipo que caractere, idade é uma variável do tipo inteiro, salário é uma variável do tipo real, ou seja, o que eu vou armazenar dentro dessas posições da memória RAM? Vou armazenar os dados que o usuário vai ter que digitar durante a execução do programa. Então, são dados aí, como, por exemplo, o nome. O nome ele digitou Rafael, que é a informação, ficou armazenado lá. 55 é a idade que foi digitado pelo usuário, ficou armazenado dentro de idade. 1250 é o salário, é o registro do salário, que ficou armazenado na caixinha salário, que é uma variável. Então, neste exemplo aqui, ilustra bem certinho, né, o que seria essas posições da memória RAM, identificadas pelas variáveis e os seus respectivos registros. Os registros, essas informações, então, são o que o usuário vai digitar durante a execução do programa. Nós, programadores, deveremos aí colocar os identificadores na construção do algoritmo. Nome, idade, salário, que são as nossas variáveis. O processo de criação de uma variável é chamado de declaração de variável. As variáveis devem ser declaradas no algoritmo antes de serem utilizadas, pois a declaração das variáveis permite que seja reservado um espaço na memória RAM para o dado que vai ser armazenado e utilizado. Quando você for declarar as variáveis, tem que prestar bastante atenção nas regras de declaração. Quais são essas regras? Primeiro, os nomes das variáveis devem sempre começar com uma letra, nunca com um número ou com um símbolo especial. Nomes compostos devem sempre ser separados por traço ou hífen, como por exemplo, preco-venda, coloquei junto, preco-venda e preco_venda. Perceba nessa situação que eu não estou colocando acentuação e, como é uma palavra composta, eu estou unindo com um traço. Toda variável também possui um tipo associado, como eu já expliquei anteriormente. Pode ser tipo numérico, que são os reais inteiro, lembrando que os reais englobam todos os números do conjunto numérico. Caractere pode ser qualquer tipo de letra, número, símbolos especiais. Então, todo tipo de letra que vocês têm no teclado ou caracteres especiais podem ser do tipo caractere. Ou lógico, verdadeiro, falso e assim por diante. Devemos também levar em conta que não podemos usar palavras reservadas da linguagem. O que são essas palavras reservadas? São palavras que a linguagem própria usa. Então, por exemplo, eu não posso lá na linguagem Visual G usar início, fim do algoritmo, porque são palavras próprias dessa linguagem, é nativa dessa linguagem. Então, vai dar erro na execução do programa. Os nomes das variáveis devem ser autoexplicativos. O que seria autoexplicativo? Se eu estou calculando, por exemplo, preço vezes quantidade, então eu vou usar preco para variável e quantidade também para variável. Fica mais fácil da gente enxergar depois algum erro, fica bem autoexplicativo aí a construção do nosso algoritmo. Não podem ser usados também caracteres e símbolos especiais, acentuação, como eu já falei para vocês nos slides anteriores. Para declararmos as variáveis, lembre-se que teremos que ser no início do programa, porque elas já ocupam espaço na memória RAM. Então,
para isso, né, qual que é a sintaxe que vamos usar? A variável, o nome da variável e um tipo dela associado. Quais são os tipos? O que ela vai conter dentro dessa variável? Se é tipo numérico, se é tipo lógico, se é tipo caractere. Então, aqui eu tenho embaixo alguns exemplos onde são aplicados as variáveis com seus tipos de dados. Então, tem temperatura, 2 pontos real, do tipo real. Então, o usuário só vai poder digitar aí números reais dentro da temperatura. Número de aulas é do tipo inteiro. Lembre-se que quando for inteiro, não pode ter o quê? Casas decimais. Então, ele vai receber só números inteiros, positivos ou negativos. Nome e endereço do tipo caractere. Lembre-se que a gente não pode fazer cálculos com o tipo caractere, mas pode aceitar sim números, só não pode fazer cálculos depois. E aqui, para o tipo lógico, tem uma opção, uma situação. Isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente quando formos entrar em condicionais. Diferentes das variáveis, nós temos também os tipos constantes. O que são esses tipos constantes? São aqueles valores fixos dentro aí dos cálculos do meu processamento. São tipos numéricos, caracteres e lógicos. Não mudam durante a execução do programa. Então, nós temos aqui constantes do tipo numérico, 15, 20, 250. Esses valores não vão mudar na fórmula ou na execução do programa. Então, ele não é tido como uma variável que varia durante a execução do programa. Ele é constante, ele é fixo. Constantes do tipo caractere, Maria, Avenida São José e assim por diante. Constantes lógicos, nós temos aí verdadeiro ou falso. Então, constantes são valores que não se alteram, são fixos. Começaremos a trabalhar agora com os comandos de entrada, processamento e saída de dados usando a linguagem Visual G. Para isso, nós vamos aprender também a como instalar o Visual G tanto no celular quanto no computador. Como eu já havia dito anteriormente, a declaração de variáveis, elas devem ser bem no início do programa, depois que você deu um nome para o seu algoritmo. Então, aqui nós declaramos depois da var, que é uma palavra reservada aí da linguagem, e aqui a gente vai colocar as nossas variáveis, nasce e ano atual, ela é do tipo inteiro, então o usuário só vai poder entrar com os números inteiros. B, endereço, é do tipo caractere, e D é do tipo lógico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como eu posso estar declarando essas variáveis antes do início do meu algoritmo. Lembrando que a palavra var define a declaração de variáveis e em uma linha poderá ser definida várias variáveis, desde que separadas por vírgula. Aí depois eu dou início ao meu algoritmo. E entre o início e fim do algoritmo é onde eu vou estar inserindo os meus comandos de entrada, processamento e saída. É o que a gente vai aprender mais para frente aí neste curso. Para os comandos de entrada de dados, usando a linguagem Visual G, ok? Porque a gente vai trabalhar com a linguagem Visual G, que é uma linguagem que eu já falei para você, que é a linguagem para a gente aprender a escrever os algoritmos. Então, para essa linguagem Visual G, nós usaremos para escrever os comandos de entrada de dados o escreva, a mensagem ao usuário, e o leia variável. Então, depois que eu declarei as minhas variáveis lá no início do meu programa, depois do início aí do algoritmo, eu vou estar usando esses dois comandos, essas duas linhas de comandos, para poder dar entrada dos dados. Lembrando que eu já fiz as fases do algoritmo, entrada, processamento e saída, e agora eu estou escrevendo já na linguagem de programação Visual G os meus comandos para que eu possa depois estar executando este sistema em si. Então, veja bem aqui que quando eu coloco escreva mensagem ao usuário,
eu estou dizendo para o usuário escrever algo para que, quando eu executar o programa, o usuário possa estar interagindo com esse sistema. Então, exemplo, escreva, digite seu nome. Então, vai aparecer lá na tela para o usuário, digite seu nome. Leia nome. O usuário, toda vez que digitar algo no seu nome, ele vai ficar armazenado dentro da variável nome. Tudo isso que eu coloquei para você aqui não vai aparecer para o usuário. O usuário só vai executar o programa e aí vai aparecer para ele o quê? Digite seu nome. Ele vai digitar o nome e este nome vai ficar armazenado na variável nome dentro de uma parte da memória RAM. Agora que já temos a entrada do algoritmo, nós passaremos para o processamento. Então, eu tenho um exemplo onde vou somar B mais C e armazenar em A. Então, perceba que as nossas entradas são B e C e a saída que eu quero armazenar em A é o meu A. Coloquei tudo em forma de variáveis, A, B, C. E para o processamento é o cálculo bruto em si. Então, eu tenho A igual a B mais C. Lembrando que quando a gente for escrever este processamento lá no Visual G, nós vamos trocar o símbolo de igual pelo menor traço. Para que você possa fazer os cálculos, é importante conhecer os operadores aritméticos. Esses são alguns operadores mais conhecidos, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem outros operadores aí, só que nós vamos trabalhar por enquanto com esses. Então, para adição, o símbolo é o mais, subtração menos, o tracinho, multiplicação o asterisco e divisão a barra normal. Agora que você já conhece os comandos de entrada, os comandos de processamento, nós precisamos conhecer também o comando de saída de dados. Qual que é a sintaxe deste comando? É muito simples. Basta que você use a expressão escreva, abre parênteses. Lembre-se que primeiro é preciso colocar uma mensagem ao usuário usando aspas duplas. Então, coloco uma expressão, uma mensagem para o usuário. Por exemplo, sua média é. Então, já achei lá a média anteriormente no processamento, já havia pedido as entradas também para achar a média. Essa aqui é a parte final do nosso algoritmo. Bom, feito isso, né, o que eu tenho que fazer? Colocar vírgula e chamar a minha variável de saída. Aquela variável que vocês viram anteriormente e que é preciso mostrá-la no final do processamento. O que aconteceu, né? Eu preciso mostrar o que foi dado. Então, os comandos de saída de dados são utilizados para imprimir uma mensagem ao usuário e na tela, e para mostrar a saída dos dados também. A variável, chamando a variável, após o processamento. Lembre-se que tudo que estiver entre aspas não pode ser considerado variável. Nas próximas aulas, nós vamos juntar esses 3 blocos e já começar a construir o nosso algoritmo já próximo da linguagem de programação. Vamos juntar agora os comandos de entrada, processamento e saída de dados e escrever o nosso pseudocódigo, que é mais próximo já da linguagem de programação. Lembrando que a gente vai usar aqui o Visual G, que é a nossa linguagem de programação. Primeira coisa, eu preciso dar um nome para o algoritmo. Neste caso, eu dei somatória, porque eu vou somar 2 valores, B e C, e armazenar em A. Aqui embaixo, eu coloquei uma anotação, um comentário, sempre comece com barra, barra. Qualquer comentário que vocês desejarem pode ser colocado com barra, barra. Para eu declarar as variáveis, eu preciso colocar var e as variáveis que eu vou usar e o tipo que é. Então, eu vou usar A, B e C e ele vai ser do tipo numérico real. No início e no fim do algoritmo, eu vou colocar todos os meus comandos de entrada, processamento e saída de dados. Como fica isso então? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as minhas entradas. Como são feitas as entradas? Eu já disse anteriormente. Preciso escrever algo para o usuário para interagir com o sistema
e ler alguma coisa, ler a variável. Então, escreva, digite o primeiro valor e vai ser armazenado aonde? No B, que é a nossa variável, nossa primeira variável de entrada. Partindo assim, eu preciso também colocar a outra entrada. Então, se eu tenho duas entradas, eu coloco duas entradas. Se eu tenho mais entradas, eu coloco mais entradas. Escreva, digite o segundo valor. Leia C. Então, o usuário vai ter que digitar algum valor quando estiver executando o programa e vai ser lido na variável C este valor. Para o processamento, nós vamos colocar o cálculo já em si, o cálculo bruto. Então, A igual B mais C. Lembrando que no Visual G a gente usa o símbolo de menor e traço. E depois, para declarar a saída, nós vamos usar o escreva, uma mensagem para o usuário, lembrando que devemos colocá-la no símbolo de aspas, entre o símbolo de aspas, dou a vírgula e chamo a minha saída. E aqui é o meu fim do algoritmo. Aqui já está prontinho para a gente colocar lá na linguagem de programação e executar e fazer os testes. Faça você agora a atividade para um programa que leia 4 notas de um aluno. Calcule e imprima a média. Lembrando que nós devemos destrinchar esse problema nas fases do algoritmo, entrada, processamento e saída. E além disso, vamos também abstrair as variáveis e seus tipos. Primeiramente, vamos abstrair então as entradas, o processamento e a saída. Quais são as entradas? Se eu quero ler 4 notas de um aluno, é necessário entrar com 4 variáveis. No caso, então, eu coloquei N1, N2, N3 e N4. Para o processamento, nós vamos usar o cálculo bruto em si, que seria a média igual N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Lembre-se sempre que nós devemos colocar uma variável para a saída, para receber o resultado de N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. E também nessa fórmula, veja que eu coloquei entre parênteses N1, N2, N3, N4, porque eu tenho que, na realidade, fazer esse cálculo primeiro. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Feito isso, eu preciso achar quem? A minha saída, que é o resultado do cálculo, é a minha média, a variável média. Para variáveis e seus tipos, ficou o seguinte. Eu vou pegar todas as variáveis que eu usei, tanto de entrada quanto de saída. Então, ficou N1, N2, N3, N4, média. E que tipo que é? Real. Por que eu usei real? Simplesmente porque aqui vai ter casas decimais, então é necessário usar real. Se eu usasse inteiro e como há uma divisão, daria casas decimais, daria errada a execução do meu programa. Vamos escrever então este algoritmo já na forma de pseudocódigo, já próprio para a linguagem de programação Visual G. Primeira coisa que devemos fazer é colocar o nome para o algoritmo. Como eu estou achando a média aritmética de um aluno, vamos colocar o nome como média. Vamos declarar as variáveis embaixo do var, que é uma palavra reservada. Então, vamos colocar lá N1, N2, N3, N4 e a média que é a saída, que é do tipo real. Então, o usuário só vai poder colocar números reais quando executar o programa. Entre o início e o fim do algoritmo, nós vamos colocar as declarações de entrada, processamento e saída, onde eu já fiz no slide anterior as fases do algoritmo. Já separei as fases do enunciado e agora é só escrever os comandos pertinentes a essas fases. Para as fases de entrada, eu vou usar o escreva e o leia como entrada. Então, uma mensagem para o usuário, escreva, digite a primeira nota. Essa mensagem vai aparecer na tela para o usuário interagir com o sistema. Leia N1. Então, vai ficar armazenado o dado que o usuário entrou no sistema em N1, que é uma variável.
o mesmo procedimento para a segunda nota, para a terceira, para a quarta. Então, o processo de entrada aqui já está tudo ok, já fiz a entrada. Próximo passo agora é fazer o processamento. O processamento é o cálculo bruto em si. Então, eu tenho N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Feito isso, na sequência eu tenho que achar a saída, eu tenho que apresentar a saída. Então, eu vou usar aqui comando escreva, abre parênteses, entre aspas, a mensagem para o usuário. A média é, lembre-se de usar a vírgula separando a mensagem para o usuário e chamo quem aqui? A minha variável. Pronto, o nosso algoritmo está pronto. Se colocássemos este algoritmo lá no Visual G, já executaria, já rodaria o sisteminha e aí a gente já poderia achar a resolução desse problema média. O exemplo 2, nós vamos calcular a idade de uma pessoa, sabendo-se que nós temos como entrada o ano atual e o ano de nascimento e queremos mostrar a idade dessa pessoa. Então, para isso, vamos dividir aí as fases do algoritmo: entrada, processamento, saída e já vamos definir também as variáveis e seus tipos de dados. Para a entrada, o problema diz que devemos entrar com o ano atual e o ano de nascimento. Então, eu já coloquei aqui ano atual, vírgula, ano de nascimento como uma variável. Ela vai receber a entrada destes dados digitados pelo usuário na execução do programa. Para processamento, nós temos aí o cálculo bruto em si, que seria idade igual ano atual menos ano de nascimento. Então, eu preciso também prever o que o programa quer calcular. O programa quer calcular a idade. Para eu calcular a idade, eu preciso tirar o ano atual menos o ano que a pessoa nasceu, que o usuário nasceu. Para a saída, eu vou achar a minha idade. Então, coloquei a variável idade. E, feitas essas fases, entrada, processamento e saída, nós devemos também já definir as variáveis para ficar mais fácil, as variáveis e seus tipos, que são ano atual, ano nascimento, idade, e aqui no caso poderemos colocar como inteiro, porque não vai ter casas decimais, então não há necessidade de usar números reais. Para a correção deste algoritmo, primeiramente vamos dar o nome ao algoritmo, cálculo da idade. Vamos declarar todas as variáveis que já separamos no slide anterior, ano atual, ano nascimento, idade e o tipo que é, inteiro. Vamos dar início ao nosso algoritmo com as nossas entradas, com o nosso processamento e também com a saída. Primeiro a gente dá as entradas, que são: escreva o ano atual, mensagem para o usuário na tela. Vou ler o ano atual, que é a nossa variável ano atual de entrada. Vou escrever ano de nascimento, no caso estou pedindo também o ano de nascimento para o usuário. E vou armazenar na variável ano de nascimento. Feito isso, a gente vai para o processamento, que é a idade igual ano atual menos ano nascimento, o cálculo propriamente dito. E apresentar a nossa saída, com os comandos de saída, que a gente vai usar aqui o escreva, idade é mensagem para o usuário, vírgula, chama a variável idade. E damos fim ao nosso algoritmo. Pronto, a resolução já está pronta para essa atividade, para a leitura da idade, para o cálculo da idade de uma pessoa.